is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Olá, tudo bem? O nosso tema de hoje eu vou trabalhar em 2 dias, porque é um tema muito interessante. É comum ouvirmos as pessoas falarem: eu preciso viver a vida. Muitas vezes essa expressão, aparentemente carregada de uma conotação positiva, deixa um rastro de morte e destruição por onde passa. Infelizmente, maridos ou esposas abandonam o lar para viver a vida, para aproveitar o momento e deixar para trás cônjuges e filhos destruídos e desamparados emocionalmente. Essa situação se repete em diversos lugares, desde lares a igrejas. Quantos jovens abandonam a Cristo e a comunhão dos irmãos para viver a vida? Quantos homens e mulheres abandonam o reino de Deus para curtir o momento? O que acontece? Hoje vivemos uma época em que todos procuram a gratificação imediata, seja de sentimentos ou de coisas. Há uma falsa expectativa da vida que cerca as pessoas, de modo que viver intensamente o agora tem significado extrapolar limites, seja da bebida, do sexo, da comida ou de qualquer outra coisa. Esperar tem significado perder tempo e, consequentemente, perder a vida. Por que esperar o tempo certo e a pessoa certa para casar, se podemos desfrutar das pessoas e continuar a viver como solteiro? Por que assumir responsabilidades, casar, ter esposa e filhos? Essas questões permeiam as relações humanas atuais e estão produzindo uma hecatombe que veremos em pouco tempo esse drástico resultado. Jesus disse: pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Sem dúvida, Jesus admitiu que segui-lo implicava em arriscar a segurança e a satisfação pessoal neste mundo. Seguir a Jesus tem a ver com um compromisso de alto grau, realmente algo radical, mas que possui uma recompensa que esse mundo não pode dar jamais. O desafio de Jesus é justamente o contrário daquilo que esse mundo não pode dar. É o contrário daquilo que se tem falado hoje em dia. Perca sua vida para encontrá-la. Será que cremos na recompensa que se encontra em Jesus e no risco de segui-lo? O que significa perder para ganhar? Significa que tudo que temos em Jesus é incomparavelmente melhor que qualquer coisa nesse mundo. Os prazeres desse mundo não se comparam com o prazer que temos em Cristo. Mas como assim? Mostraremos um exemplo simples e direto. É inegável que o pecado e as tentações criam na mente humana uma sensação boa. Negar isso seria um absurdo. No entanto, a vida não se resume em alimentar sensações. Quando alguém dá um desfalque numa empresa e ganha dinheiro ilícito, na verdade isso começou lá atrás, quando roubou algo pequeno. Os milhões de hoje são os centavos de ontem, e o que começou com medo chega um dia a ser um prazer obscuro. A traição de hoje começou com as olhadelas descompromissadas, com os elogios inofensivos. O alcoólatra de hoje começou bebendo socialmente ontem. Em outras palavras, a busca pelo prazer como necessidade última torna-se finalmente algo amargo, lares e vidas destruídas, filhos desorientados e uma sociedade doente. Como diz a Escritura, o homem que anda afastado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Seguir a Jesus é um caminho difícil, é verdade. Ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ele disse ainda algo mais interessante que mostra o significado de segui-lo.
eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Se tentar entrar pela porta estreita é algo complicado, o que dizer de caminhar entre lobos? As ovelhas são um dos animais mais indefesos e estúpidos que existem. Qualquer ruído inofensivo as põe em verdadeiro frenesi e, quando estão em perigo, não possuem nenhum mecanismo de defesa. A única coisa que fazem é correr de forma desajeitada e ainda assim são lentas. Se há algo tolo a ser feito por uma ovelha, é andar no meio de lobos. Mas por que Jesus, o bom pastor e o grande pastor, diz que suas ovelhas andariam entre lobos? Porque seguir a Jesus, de fato, é algo perigoso e arriscado. As pessoas são más, elas não querem a Deus nem a sua vontade. Alguns cristãos gostam de afirmar: o lugar mais seguro para estar é o centro da vontade de Deus. Essa frase implica na seguinte ideia: se é perigoso, então Deus não deve estar ali. Se é arriscado, custoso, então essa não deve ser a vontade de Deus. A grande pergunta é: desde quando nós fomos colocados como gestores celestiais para definir o que é ou o que não é a vontade de Deus? O que aconteceria conosco se víssemos que seguir a vontade de Deus é a opção mais perigosa que temos diante de nós? O que aconteceria se compreendêssemos que estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais inseguro, perigoso e custoso que existe? É nessa perspectiva que Jesus fala: mas quem perder a vida por amor de mim, a preservará. Até amanhã, quando nós vamos concluir esse tema.